Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Coronado está fora do Corinthians. É isso mesmo, o meio-campista acertou a rescisão de contrato com o Timão. Memphis Depay se reapresentou no Timão. Está de volta ao Corinthians, os jogadores se reapresentaram. Gustavo Henrique disse que está recuperado para a sequência do Campeonato Brasileiro. Eu conto tudo para vocês agora. Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, é de graça. Você não paga nada para inscrever-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like. É apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. É muito importante que você deixe o seu like, deixe também o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz. No canal do Sereto eu leio todos os comentários, a sua opinião é muito importante para nós. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil que eles antecipam o FGTS para você. Na Mais Ágil é Mais Ágil mesmo. Eu vou deixar o link da Mais Ágil nos comentários fixados do vídeo para você conversar com o pessoal da Mais Ágil agora mesmo com muita agilidade. Mais Ágil eu recomendo. E vamos às informações do Corinthians. A notícia do dia é o seguinte: o Igor Coronado não é mais jogador do Corinthians. Igor Coronado vai embora do Timão. A gente antecipou essa situação durante a semana. Trouxemos a informação de que o Corinthians estava devendo ao Coronado 10 milhões de reais em luvas. E agora o Corinthians e o Igor Coronado entraram num acordo para a rescisão do contrato do jogador, que era válido até fevereiro de 2026. O Coronado tinha contrato com o Corinthians até fevereiro de 2026. Ontem à noite, depois de uma reunião entre o clube, o departamento jurídico do Corinthians e os representantes do Igor Coronado, houve, de fato, o acerto para que o Igor Coronado vá embora do Corinthians. No acordo para a rescisão, o Corinthians negociou a dívida que tem com o jogador por causa dos direitos de imagem, luvas e premiações, e vai pagar em 18 parcelas, que serão pagas a partir do rompimento do vínculo. Então, os 10 milhões de reais que o Corinthians deve ao Coronado, ele vai pagar em 18 parcelas. O Coronado abriu mão do valor que teria a receber até o término do contrato, até para que ele fique livre no mercado. A verdade é que a informação é que o Coronado tem uma proposta do futebol da Arábia Saudita. Ele deve voltar a jogar na Arábia Saudita, onde jogou praticamente toda a sua carreira. O Coronado não deu certo no Corinthians, né? Teve vários problemas físicos, não conseguiu se firmar como titular do Corinthians. Os técnicos passaram pelo Corinthians, o Ramon Dias, o Dorival Júnior, e não aproveitaram o Igor Coronado, né? Ele não foi aproveitado mesmo quando o Garro se machucou. O Coronado seria o substituto imediato do Garro, mas não foi aproveitado pelo Corinthians. O Coronado vestiu a camisa do Corinthians em 67 jogos, sendo 31 deles como titular. Foi 31 vezes titular do Corinthians. Marcou apenas 7 gols e deu apenas 5 assistências. É muito pouco, de fato, o rendimento do Coronado. O torcedor vai se lembrar de um grande jogo do Coronado contra o Fortaleza, pela Copa Sul-Americana, se eu não me engano, na Copa Sul-Americana do ano passado, lá em Fortaleza, o Coronado arrebentou com o jogo. Mas tirando aquele jogo,
tirando um golaço que ele fez contra o São Paulo também, o Coronado não atuou bem, não vestiu, não jogou bem com a camisa do Corinthians, e acho que vai ser melhor para o Coronado e também melhor para o Corinthians essa saída do Coronado. Ele não se reapresentou, portanto, hoje com o Corinthians, os jogadores se reapresentaram, Coronado não é mais jogador do Corinthians. E aí, o que é que você acha? Deixa aqui o seu comentário. Você acha que o Coronado vai fazer falta ao time do Corinthians ou não? Bom, por falar em reapresentação, os jogadores se reapresentaram, o Corinthians voltou aos trabalhos no dia de hoje e havia a expectativa se o Memphis Depay iria se reapresentar ou não. E o Memphis apareceu. O Memphis se apresentou. O Corinthians ainda está devendo algo em torno de quase 5 milhões de reais para o Memphis. Eu não sei se a gente tem a foto do Memphis aí com o Fabinho Soldado, que é aí, ó, foto do Memphis com o Fabinho Soldado. Aí é a foto do Memphis com o Armando Mendonça, né, que é o vice-presidente do Corinthians. E aí o Memphis dando um abraço no Fabinho Soldado na reapresentação. Então, a expectativa, não existe mais a expectativa, né? Porque o Memphis se apresentou e vai continuar jogando no Corinthians, a não ser que ele receba uma proposta agora no meio do ano. Fala-se muito no Besiktas, né, na possibilidade dele receber uma proposta do futebol da Turquia, mas ele tem contrato até o meio do ano de 2026 com o Corinthians. O Corinthians devia a ele direitos de imagem, pagou os direitos de imagem, não deve mais nada. Está devendo ainda a questão da premiação do Campeonato Paulista, algo em torno de 5 milhões de reais, mas o Corinthians ainda hoje deve se reunir com o Memphis para negociar essa dívida que tem com o jogador. E também deve se reunir com os jogadores do Corinthians, né? Para negociar a dívida que tem com os jogadores em relação à premiação do Campeonato Paulista. Deixa eu falar aqui do Augusto Melo. O Augusto Melo foi intimado, sofreu uma intimação da Polícia Federal. O presidente afastado, Augusto Melo, sofreu uma intimação da Polícia Federal. E ele vai ter que depor a respeito de um inquérito que investiga crime de sonegação fiscal no Corinthians, de sonegação de imposto de renda. Isso vai acontecer no dia 6 de agosto. Ele vai ter que depor no dia 6 de agosto, 3 dias antes da Assembleia Geral de Associados do Corinthians, que vai votar a última instância do processo de impeachment, né? Os sócios do Corinthians é que vão decidir se o Augusto Melo vai continuar ou não como presidente do Corinthians. Nesse momento, ele está afastado pelo Conselho Deliberativo. O Corinthians que está sendo investigado pela Polícia Federal em relação a essa questão do imposto de renda por sonegação, suspeita de sonegação de imposto de renda, o que é um crime, né? E o Augusto Melo, como ex-presidente do Corinthians, como presidente afastado do Corinthians, ele está sendo intimado para depor na Polícia Federal. Bom, fica a expectativa também em relação a outros atletas que podem ser negociados nessa janela de transferências. Lembrando que a janela de transferências ela começa no dia 2 de julho. O Corinthians pode contratar jogadores, né? O Corinthians quer reforços e tenta um adiantamento da Nike. A Nike vai fazer um adiantamento de 50 milhões de reais ao Corinthians no mês de agosto. O Corinthians renovou o contrato com a Nike, 50 milhões de reais serão adiantados no mês de agosto. O Corinthians vai utilizar esse dinheiro para a tentativa da contratação de reforços. Mas outros jogadores devem ser negociados, né? Além do Igor Coronado, que deixou o Corinthians, outros jogadores também
devem ser negociados, como o Diego Palacios, o Léo Maná, o Hugo, o Kaique, são jogadores que fazem parte de uma lista. O Félix Torres recebeu uma proposta dos Emirados Árabes, mas o Corinthians não aceitou essa proposta, mas ele é um jogador que pode ser negociado agora no meio do ano. O Breno Bidon também pode ser negociado no meio do ano. Aliás, o Félix Torres recebeu uma proposta do Shabab Al-Ahly de Dubai, né? E não dos Emirados Árabes, foi de Dubai. A proposta foi de cerca de 18 milhões de reais, mas não agradou a diretoria corintiana. Existe a possibilidade também do Yuri Alberto receber uma proposta, sempre existe esta possibilidade. Enfim, a janela de transferências da Europa abre no dia 2 de julho. O Corinthians já se reapresentou e agora vai, depois de 2 semanas de férias, o Corinthians vai... Aliás, Gustavo Henrique, né? O Gustavo Henrique estava na apresentação do Corinthians, e essa é uma boa notícia para o torcedor corintiano, porque é o seguinte: Gustavo Henrique disse que já está recuperado da hérnia inguinal, da contusão de hérnia inguinal, que ele está 100%. E essa é uma excelente notícia para o torcedor corintiano, porque o Gustavo Henrique certamente será titular desse time do Corinthians na sequência do Campeonato Brasileiro. Então, Gustavo Henrique é à disposição do técnico Dorival Júnior. O próximo jogo do Campeonato Brasileiro será no dia 13 de julho contra o Bragantino, Red Bull Bragantino, na Neoquímica Arena, em Itaquera. São destaques e informações do Corinthians aqui no canal do Cereto. Faça a sua inscrição no canal do Cereto, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like. É apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário também, eu leio todos os comentários. Me segue nas redes sociais, no @CarlosCereto. Participe do clube de membros do canal, faça parte do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto, tá certo? Eu volto a qualquer momento com mais informações do Corinthians para você. Tchau!